Ah, iniciou a gravação, então tá bom, tá joia. Então vamos dar continuidade, né? Mas, poxa, então tá, vamos lá. Então, dando continuidade aqui, já que a gente está gravando, a gente passa para a fala do João Cândido. O João é orientando da professora Ivone Rabelo e vai falar também sobre o primeiro Drummond, né, Amar Amaro, né, Desejo, Política e Poesia. Então, eu vou fazer aqui a contagem do tempo, como eu falei, 10 minutos, mas você vai fazer a apresentação também, João? Eu Com preparei um slide? texto para ler, para conseguir dar conta do que eu queria dizer, né, no tempo Ótimo. certinho. E o meu slide, ele é só um cartaz com algumas informações, né, do trabalho mesmo, é uma capa. Ótimo. Então, quando você colocar o slide, a gente começa a contar o tempo, só para organizar aqui. Chegou? Tá entrando. Entrou. Bom, então eu vou começar aqui a ler, né? Gostaria de começar apresentando o objetivo da pesquisa. A ideia era estudar a lírica amorosa do primeiro Drummond. Fixando um tema, o do amor, pretendíamos estudar a configuração da subjetividade lírica, seus traços principais, suas formas de expressão. O recorte temático justificava-se por sua importância e recorrência nos primeiros poemas dos livros, né? Nos poemas dos primeiros livros. O amor está em poemas célebres como o poema de Sete Faces e Quadrilha, e em Brejo das Almas chega mesmo a ocupar metade dos textos. Mas a seleção temática é também o nosso limite metodológico. Em um poeta que constrói seus livros imagem a imagem, verso a verso, poema a poema, como diz Yumina Simon, né, o tratamento de apenas um assunto é deficiente. Vai um pouco na direção do que o Guilherme disse, né, da problematização. Ao recorte temático, acrescentava-se outro, o das obras estudadas. Dedicamos-nos no primeiro ano da pesquisa, sobretudo a alguma poesia e beijo das almas. Na extensão, ainda em curso, focalizamos nossas análises em Sentimento do Mundo e José. Assim, a abordagem feita por um viés específico, o do amor, acrescentou-se a dimensão de continuidade e ruptura, já muito marcada pela crítica, entre a primeira e a segunda poesias de Drummond, esta última, sabidamente, participante ou social. Muitas vezes, empreendeu-se uma leitura que explicou tal virada, recorrendo-se à crescente politização que assaltou a cena da cultura nos anos 30 e 40. Este é mesmo um fato cultural inegável, mas gostaríamos de nos filiar a uma outra corrente crítica, que, sem negar este fato, busca entender essas fases a partir das questões levantadas pela obra do próprio poeta, né? Pela própria obra do poeta, impasses esses a que chega a subjetividade que fala no poema. Bom, então esse é o percurso e agora eu gostaria de entrar em matéria. Desde o começo, ficou claro que deveríamos buscar definir concretamente o que se escondia por detrás desta palavra, amor. Né? O que o poeta queria dizer com ela? Em que contextos o assunto aparecia? Com que tom era tratado? Devido ao tempo, vou apenas indicar alguns traços principais. Em Brejo das Almas de alguma poesia, são dois os traços principais. Amor refere-se, não sem ironia, a carência sexual ou ao desejo desperto, por exemplo, por uma moça que passa, né, o que pode levar o poeta a procurá-la, né, mas nem sempre leva, e quase sempre termina em frustração. E B, o amor pode referir-se às saudades da moça amada, da namorada. Duas formas, digamos assim, negativas, aquém do encontro amoroso esperado. Vou citar dois exemplos bastante conhecidos. Em Sentimental, o poeta escreve com saudades o nome da namorada em letras de macarrão. No poema de Sete Faces, as estrofes 2 e 3 são emblemáticas. No ambiente da cidadezinha qualquer, as casas espiam os homens que correm atrás de mulheres. E na estrofe seguinte, no bonde, ele se pergunta: "Pra que tanta perna, meu Deus?" Mas seus olhos não perguntam nada. A análise material dos poemas mostrou que não poderíamos separar os sentimentos de frustração do eu lírico diante da sua situação amorosa dos locais em que ele se dava. Isso significava, portanto, entendê-los em contextos morais e sociais específicos a determinar. Né? Quando se trata da sociabilidade de província, a subjetividade poética tinha de se haver com um ambiente em que não encontrava a privacidade, a intimidade de que gostaria para viver seus desejos. A patrulha sexual, das casas que espiam os homens, os comensais que não deixam o namorado sonhar, uma moral que liga sexo a pecado e a punição, associação que o poeta ironiza e desfaz em Casamento do Céu e do Inferno, tudo isso junto, como que barra o sujeito
e o indispõe contra o mundo que o rodeia. O próprio Drummond, posteriormente, deu entrevistas a este respeito, dizendo que sua poesia era uma tentativa de vomitar toda essa repressão. Os costumes eram rígidos, estou citando Drummond. A comunicação de uma moça com um rapaz era impossível. Era sempre pelo intermédio de um irmão, sempre com uma bengala do lado, para evitar qualquer desacato. A vida pediu uma agitação, um outro ritmo, diz o poeta, logo em seguida nessa entrevista. Bom, o leitor de Drummond notará que essa mudança de ritmo, na passagem dos octassílabos regulares, filigranados, mas desnorteantes, porém, como diria o Mário de Andrade, da segunda estrofe do poema de Sete Faces para a terceira, a do bonde, já anunciada pelo aspecto desnorteante dos octassílabos, é claro. A agitação libidinal do sujeito lírico, quer dizer, então, ela vai aparecer também na cidade, né? Mas neste novo cenário, mais moderno, né, as coisas não são mais fáceis. Drummond sempre desconfiou do assim chamado progresso. Em Quadrilha, ou Balada do Amor através das Idades, isso fica claro. No primeiro poema, a abertura ao mundo grande, né, expressão drummondiana, a dissolução da sociabilidade restrita redunda numa enfiada de desencontros e desastres. Também em um casamento, é verdade, né, de um tipo específico. No segundo, Balada do Amor através das Idades, a união de um casal conforme os padrões burgueses dos filmes americanos é tão, mas tão feliz que só pode ser falsa. Em Brejo das Almas, muito mais urbano que alguma poesia, a dimensão sexual e a miséria da solidão aumentam fortemente. Em Procurador do Amor, por exemplo, andando pelas avenidas, o eu lírico vê moças, cujos seios e nádegas ele observa lubricamente, mas não pode possuir. Em um outro poema, em um desfile de carnaval, ele está no meio da orgia e não consegue decidir-se entre o desejo de ficar com uma moça fantasiada de baiana ou uma de egípcia. O paradoxo é que toda essa oferta não significa o encontro com uma moça e ou a possibilidade de realizar o desejo sexual. As normas morais vigentes, o lugar do amor reduzido ao casamento e o sexo restrito à sua função de procriação, ou a prostituição legal às margens, né, aliam-se à introjeção de uma culpa católica, é claro, já de certo modo aliviada, vomitada, para usar o termo dele, né, mas mesmo assim ele diz, Deus me abandonou no meio da orgia, né, alia-se também ao próprio desconcerto do desejo, que bagunça tudo, como em O Amor Bate na Horta, né? E ao reconhecimento de que o encontro pleno, afinal, não é possível. O amor é sempre triste, meu filho Carlos. Tudo isso cria uma atmosfera de confusão, desejo desperto, mas irrealizado, frustração sexual, procura de mulher e tristeza. Mas tudo isso, porém, também investe o sujeito contra os males do mundo errado, onde, entre outras coisas, o amor falha e o desejo nem sempre se realiza. Trata-se da conhecida atitude drummondiana do eu maior que o mundo, chamada por ele mesmo de individualismo exacerbado. O poeta alça-se sobre si mesmo, sobre os outros, sobre o mundo, ironizando. A ironia e o humor tingem esses poemas. Por exemplo, uma filosofia trágica, diante da qual toda expectativa de amor realizado parece irrisória, ergue o poeta acima dos destinos dos apaixonados patéticos de Quadrilha. Outro exemplo. A apostrofação a Deus, sentimento de culpa diante das pernas e das moças, não exclui a constatação obscena de quem colhe o prazer do olhar. Sem que haja propriamente a satisfação de estar com as moças, há a vitória sobre a repressão religiosa. Finalmente, em Procurador do Amor, o poeta é movido por um desejo sexual que cada vez mais toma conta de si conforme ele avança pelas avenidas e vai observando, né, as moças. Algo dessa miséria lúbrica a que ele está submetido é vencida pelo manejo hábil da linguagem, por trocadilhos e xistes obscenos que dão o prazer do achado esperto e aplacam algo do desejo em suspenso. De toda essa ironia, o poeta mal pode, então, esconder que colhe o prazer do riso, transformando as dores individuais em deleite. Essa é uma formulação dele próprio também. Mas a ironia incide também sobre ele, e isso é muito revelador. As coisas ficam interessantes. O eu nem sempre parece levar a sério a sua empreitada de afirmar seus desejos, suas dores, suas aspirações pessoais. Ironizar todos esses sentimentos é, além de uma maneira de resistir ao mundo errado, um remédio contra o sentimentalismo desmedido. Mas é também sintoma de um poeta que sentiu o paradoxo de afirmar radicalmente e sozinho sua independência em uma sociedade que raramente conseguia oferecer a ele momentos de introspecção, sonho, privacidade, etc. Como afirmar uma individualidade num mundo em que essa individualidade não está muito dada, né? Isto em alguma poesia,
onde ainda seu coração de poeta é maior que o mundo, e ele nem sempre duvida da sua plenipotência. Em Bejo das Almas, porém, a desativação irônica do próprio eu é mais angustiada, mais frustrada. Os desejos sexuais não se aplacam com os jogos chistosos, uma vez que o poeta continua ainda sem moça com que possa realizar seus desejos. Sua estratégia humorística, né, muito característica dessa primeira fase, vai se revelando cada vez mais precária. Se seja uma revolta, o humor também não pode esconder o fato de que o poeta também participa do mundo contra o qual se rebela, e de que os mecanismos, apenas individuais de lidar com a frustração, pouco podem diante de barreiras que, como vimos, são sociais. E isso no próprio material dos poemas. Para concluir, então, nossa hipótese é de que essas considerações, que foram feitas à sua maneira pelo próprio poeta, remeteria aqui então para a autobiografia de uma revista ou um escritor nasce e morre, apontam para impasses subjetivos que levaram, entre outras coisas, à virada política da poesia de Drummond. Para deixar isso mais evidente, vou retomar apenas alguns aspectos de A Bruxa, poema de José, da segunda fase, portanto. Ali, o poeta vale-se da imagem da escuridão da noite. Esta espalha-se por toda a cidade e traz consigo o recolhimento e a solidão dos cidadãos, do poeta e de todo mundo. O poeta é um indivíduo, como muitos outros, que deseja, porque ele está sozinho, amigo, carinho, mulher. Em algum outro lugar, mulheres também hão de desejar o encontro. As coisas estão mudando aqui, né? Da consciência de que a experiência da solidão é tão geral, tão social, quanto a noite que cai, o poeta apostrofa companheiros na última estrofe do poema. Né? Essa palavra, companheiros, não só manifesta o desejo de contato e superação do isolamento, mas tem também uma conotação evidentemente política, ainda mais no contexto do livro em que está inserido. Encontramos aí, manifesta, uma nova atitude, um eu irmanado, igual aos outros, e que por isso mesmo encontra na luta social coletiva também as respostas para suas aspirações individuais. Bom, era isso que eu tinha para dizer. Vou simplesmente aqui a bibliografia da pesquisa como um todo, né? Enfim, há mais coisa que a gente discute, mas isso aqui é o efetivamente usado. Vou parar aqui. Muito obrigada, João. Acho que você também tem esse empenho de perseguir, né, um tema que está disposto na obra em, em todas as suas fases, né? É muito complexo, porque tem a questão da autobiografia colocada, né, em seus momentos e dentro de um contexto político, e a questão do amor vista nesse contexto segundo mecanismos irônicos também, em que o próprio poeta ele tá participante daquilo tudo que ele critica. Eu teria vontade, assim, eu achei interessante que você se detém no momento da sua apresentação, no momento final, a um poema especificamente. Foi legal você ter feito isso pela abrangência, né, de todos os poemas que você tem que agenciar, né, para chegar aqui na sua hipótese. Eu tinha vontade de te perguntar também mais sobre a questão da política e da autobiografia, né, vistas a partir dessa figura da ironia. Queria saber como que você poderia falar um pouco disso, um pouco mais. Bom, a ironia, enfim, isso é muito constatado também pela crítica, né? Tem gente que chama os primeiros livros de Drummond da fase irônica do Drummond, né? Essas coisas. A ironia nesses primeiros livros, e eu estou aqui me baseando num artigo da minha orientadora que chama Poesia e Humor, que eu cito. Enfim, a ironia funciona aí, e o humor, como um dispositivo de proteção, digamos assim, do poeta, dessa subjetividade em relação aos males do mundo errado, né? Quer dizer, é um mundo em que o sujeito sofre por diversas razões. Eu falei aqui das razões do amor, digamos assim, né?
E aí ele jogando com palavras, ele como que pode alçar-se por cima de si mesmo, olhar a sua dor, digamos assim, como um outro inflado maior que rebaixa a si mesmo. E aí a apostrofação é muito importante, quer dizer, então isso é uma constatação formal também, quer dizer, é sempre Carlos, né? Carlos não chore, Carlos, o amor é sempre triste. Quer dizer, é como se esse eu se desdobrasse em dois, um desses dois se alçasse, digamos assim, ironicamente por cima do outro, e, 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 e numa voz que ora diminui, ora ironiza o sofrimento do outro, ele como que consegue se assenhorar do seu próprio sofrimento e resistir a esse mundo onde o amor falha, por exemplo, né? Uhum. Então é isso que ele chama de, na autobiografia, na autobiografia para uma revista, de uma deleitação ingênua com o indivíduo, com os problemas do eu, né, digamos assim. Se a gente acompanhar, como a Ivone acompanha nesse artigo, a apostrofação, que quase nunca sai da obra do Drummond, mas Uhum. talvez saia, mas eu teria que estudar isso, mas ela, a gente vai ver que também nesse outro momento em que, digamos assim, esse ego inflado dá uma diminuída, como eu tentei mostrar, pelo meu caminho, esse eu, digamos assim, que se alça por cima dos dores do eu, fica mais maternal um pouco. Então, pegar um poema como Consolo na Praia, quer dizer, o tipo de consolação que o poeta oferece a si mesmo, né, digamos assim, não é rebaixando. O amor é isso, né? O amor é isso, um dia beija, outro não beija, enfim. Não se preocupa, não dá tanta bola por isso. Não, ao contrário, é uma espécie de reconhecimento íntimo que se dá ao final do poema, né? Aquilo, quer dizer, então, palavras duras nunca, nunca cicatrizam, né? Quer dizer, é um outro tipo de mergulho nos sofrimentos do eu. Assim. Enfim, tem a ver com esse eu menos plenipotente também. Enfim, não sei se Sim, respondi. sim, sim, muito bem, muito bem. Obrigada, João. Eu gostaria também de passar a palavra aos colegas, se vocês tiverem alguma questão para o João. Algum comentário? Tá ótimo, muito obrigada, João. Vamos, então, passar para o nosso próximo, para a nossa próxima fala. Bom, então vamos aqui com o Reinaldo, né, o Reinaldo Rodrigues, que vai falar sobre a epifania em Adélia Prado, uma abordagem fenomenológica. O Reinaldo orientando da professora Viviana Bose. E vamos, Reinaldo, você também vai usar slide? Ou Sim, vou usar. Então, tá bom. Então, quando você colocar, eu já começo a marcar os nossos 10 minutos. Perfeito. Vou iniciar aqui. Só um momento que está um pouco lento aqui, que eu estou transmitindo do Google Drive. Tudo bem. Ok. Perfeito. Estão conseguindo ver? Não, agora sim. Agora apareceu? Tá. Então. Carregando. Foi. Perfeito. Então, o nosso objetivo aqui é investigar de que maneira a epifania ela se manifesta na poesia de Adélia Prado e, a partir disso, realizar uma leitura fenomenológica, sobretudo com os trabalhos do filósofo Merleau-Ponty e sua fenomenologia da percepção. Então, de princípio, de uma maneira bem geral, a fenomenologia foi uma filosofia muito atuante ao longo do século XX, em que investigava os fenômenos em si mesmos e a experiência que ocorre na relação entre os seres do mundo. E Merleau-Ponty publica a Fenomenologia da Percepção em 45, e nesse trabalho ele estabelece a investigação do mundo em si anterior a atitudes reflexivas. Então, dessa maneira, é uma filosofia que critica a prevalência do empirismo e do intelectualismo
nas investigações filosóficas ocidentais. Para ele, é importante investigar a apreensão do mundo pelos seres, pelo ser ciente, como ele denota, e depois, antes mesmo do trabalho reflexivo, do trabalho intelectual. Essa é o estabelecimento da leitura que a gente faz da poesia de Adélia Prado. A poeta nascida em Divinópolis, que publicou seu primeiro trabalho, sua primeira obra, Bagagem, em 76, e ela é muito conhecida por sua poética com temática religiosa, com temática da vida simples e cotidiana da mulher mineira, mas que também tem uma poética de muita tensão, de muitos conflitos, de investigação da existência de Deus nos seres e nas coisas, e é por esses conflitos, por muitos desses conflitos, que surge a epifania. Ela pode ser definida de duas formas. De um ponto de vista do discurso religioso, é a irrupção de Deus no mundo, aparecendo aos homens de forma repentina e desaparecendo rapidamente também. E na literatura, no campo da literatura, é o princípio que mostra, a partir de ocorrências simples e rotineiras, mostra toda a força de uma revelação profunda. Eu vou passar rapidamente por alguns poemas. A gente observa, por exemplo, nesse poema Fé, em que o lírico observa um homem comendo banana amassada, o que traz ele um signo de simplicidade. E ele, de repente, para e se pergunta como será a ressurreição da carne. Após ter a sua resposta, ele chega à epifania de um mistério. Que mistério profundo! Essa é a maneira, em geral, como ocorre essa epifania na sua obra. A gente chegou a determinadas conclusões de que isso ocorre, a relação da epifania, da poesia reveladora com o mundo e com Deus, se dá por meio do corpo. O corpo na poesia de Adélia é uma via de acesso à essência do mundo, à essência dos seres e à revelação do sagrado. Por isso que na sua poética, ela dá muita primazia às sensações, aos signos de sensações, e despreza, de certa forma, o intelectualismo, tal como Merleau-Ponty. Então, nesse trecho, por exemplo, essa primeira parte, ela está desprezando o intelectualismo. Desde toda a vida descompreendi inteligentemente, e já nessa segunda parte, dá a primazia às sensações do corpo. E o que é isto? Eu dizia como quem se ajeita para melhor fruir. Fruir o quê? Eu sei. A mensagem secreta, o inefável sentido de existir. Então, fruir como desfrutar de alguma coisa da vida é a maneira como se apreende a mensagem secreta, que é uma mensagem inefável, inominável, indescritível do sentido de existir. E para isso ocorrer, o poema dela compartilha com essas epifanias signos e figuras ligadas à percepção corporal. Neste poema, por exemplo, a epifania ocorre a partir do momento que o sujeito ouve a exclamação: assim também Deus me livre. De repente, acontece o tempo se mostrando espesso como antes se podia fendê-lo aos 8 anos. É o tempo mostrando a sua carne, mostrando a sua essência, a partir dessa irrupção da epifania que se deu no ato da escuta. Também ocorre pela visão, o real se mostrando para além da imagem. Nos olhos, não. No olhar é que eu vi o cerne da vida. E ocorre também no tato. Esse poema, por exemplo, antes do nome, é um poema metapoético, um dos tantos que ela tem na sua obra completa. A palavra como disfarce de uma coisa mais grave, como o disfarce da essência do ser, e que ela se revela em momentos de graça, e a partir dessa revelação ela se poderá apanhar esta coisa mais grave, tal como um peixe viu com a mão. E aqui é o signo do tato. Retornando a Merleau-Ponty, para ele,
em suas investigações, o corpo ele não pode ser tratado como um objeto apartado da consciência. Na verdade, ele está em unidade com a consciência do sujeito. Eu sou o meu corpo, como ele mesmo afirma. Nesse trecho, ele deixa isso de uma forma clara. Assim, a experiência do corpo próprio opõe-se ao movimento reflexivo que destaca o objeto do sujeito e o sujeito do objeto, e que nos dá apenas o pensamento do corpo ou o corpo em ideia, e não a experiência do corpo ou o corpo em realidade. Para além disso, para ele, a função essencial da percepção é a de fundar ou inaugurar o conhecimento. Então, a percepção não é meramente a maneira como o corpo se relaciona com o mundo. E aqui, corpo, a gente entende não nos seus limites fisiológicos, até onde eu toco, até onde a minha retina capta, mas é a maneira como este corpo, esta consciência do corpo, este corpo da consciência, se relaciona com o mundo. Então, ele tem horizontes muito mais amplos. Por fim, demonstrando retornando um pouco ao discurso religioso, que é muito presente na poesia de Adélia, a pesquisadora Zulia Kelly de Araújo, ela demonstrou que, no princípio do discurso judaico-cristão, o corpo ele tinha uma função primordial como expiação da culpa humana e, consequentemente, aproximação desta pessoa, deste ser com Deus. Isso ocorre, por exemplo, no mito de Adão e Eva, em que, após serem expulsos do Jardim do Éden, eles se vestiam com folhas, com plantas, mas Deus ordenou que eles sacrificassem um animal, derramassem o sangue de animal e se vestissem com sua pele. Também a gente remete a Cristo, na sua última ceia, quando ele afirma: comam este pão, pois é minha carne, bebam este vinho, pois é o meu sangue. Então, nesse primórdio, o corpo tinha essa função primordial, mas a partir do discurso paulino, que vigorou posteriormente, ele realizou a cisão da unidade entre o corpo e o sagrado, pois para ele, o corpo, na verdade, era fonte de pecado, era fonte de todo mal, e deveria ser separado da alma, que é em si pura e sagrada. Concluindo, com tudo isso, a gente percebe como a poética da Adélia Prado, de revelação da epifania, ela tem uma importância muito grande de recolocar o corpo, a importância do corpo, na sua relação com o sagrado, pois é a partir do corpo que se apreende tudo que há no mundo, se apreende a revelação do real, a revelação de Deus, e é a maneira como isso pode demonstrar e ser descoberto pela sua poesia. Opa, muito obrigado, Reinaldo. É muito interessante acho, essa sua proposta de ler, né, essa ligação do sagrado se manifestar no corpo e ler isso a partir da fenomenologia do Merleau-Ponty. Acho que realmente te ajuda, porque é um tema muito complexo, né? Pensar a questão da epifania no poema, né? E de algo da ordem da experiência religiosa. Eu gostaria de te perguntar também uma questão em relação aos aspectos formais do poema da Adélia. Como é que você está trabalhando isso junto com essa percepção, né, da questão do corpo e tudo isso? Também colocar mais uma questão que você falou muito bem da questão da carne, de seu significado na tradição judaico-cristã, mas também existe, sobretudo pensando talvez nos metapoemas da Adélia Prado, de pensar a questão da palavra no registro em João, por exemplo, né, como que ela se dá também como você pensa isso no contexto da Epifania. Então, seriam essas duas questões.
Perfeito. Em relação aos recursos formais, uma coisa que acontece muito, a poesia dela se propõe a revelar o sagrado no comum e no cotidiano. Então, de primeira forma, ela tem versos livres, não há rigidez na sua métrica, e como é uma poesia do cotidiano, é quase como uma poesia drummondiana, poesia de prosa, se aproxima um pouco dessa prosa, como se fosse uma conversa cotidiana. E, para além disso, eu encontro muito nela tensões do ponto de vista semântico. Por exemplo, muita sinestesia, se trabalha com o corpo, então ela trabalha com as sensações, ela como eu procurei demonstrar, ela tenta vincular as sensações corpóreas à revelação do sagrado. Como, por exemplo, no poema Fé, em que o homem está comendo uma banana amassada, ele está num momento corriqueiro, e ela, nesse momento corriqueiro, comum, e do ponto de vista, vamos pensar paulino, que está longe do sagrado, porque sagrado, de uma maneira corriqueira, é algo sublime, verbos com outros tempos, mas ela aproxima esse sentido, essa semântica, ao corriqueiro, ao colocar na palavra de um homem simples como será a ressurreição da carne. E também, recorrendo um pouco a Bakhtin, quando ele estuda a cultura popular na Idade Média, quando vai estudar a obra de Rabelais, ele estuda o carnaval, o momento das festas populares em que todo mundo se encontrava, então a rigidez da igreja apartada do povo se rompia, e nesse momento o corpo ele se tornava algo profundamente positivo, porque essa cultura aproximava o sublime, rebaixava o sublime ao profano, digamos assim. É muito desse sentido que a Adélia trabalha. Ela aproxima o sagrado, o que é do discurso religioso, ao comum, ao corriqueiro. Então, acho que é tanto das rupturas sintáticas e semânticas que ocorre essa surpresa, esse arrobo, como também dos encontros semânticos e discursivos. Agora, a segunda em relação... eu não me recordo da segunda pergunta, que eu até esqueci. A segunda pergunta foi em relação a como você havia falado da questão da carne, pegando as colocações paulinas e tudo, eu pensei nas colocações joaninas através da questão da palavra, porque a gente tem uma poeta que de fato se voltou para uma espécie de pensar a palavra e o poema. De fato, quando a Adélia deu muitas entrevistas e ela comenta muito a forma como ela encara a poesia. Ela fala, por exemplo, que a poesia, para ela, a manifestação religiosa e a manifestação poética são a mesma coisa. Ela tem essa consciência, portanto, de fazer a separação, mas para novamente relacionar. E ela fala que, para ela, a poesia ela revela a beleza do ser das coisas. Então, ainda que ela afasta o intelectualismo, eu acredito que ela afasta do ponto de vista, por exemplo, da poética dos poetas marginais, dos poetas mimeógrafos, porque eles afirmavam que a poesia deles era pura e simplesmente elaboração poética e nada mais. A Adélia se propõe a algo diferente. Ela fala que a poesia ela é a forma como se apreende e se percebe a essência de tudo no mundo, não só da revelação de Deus, mas, por exemplo, de uma árvore. Ela fala, quando o poeta vê uma árvore e escreve depois um poema sobre a árvore, ele está chegando à fundação dessa árvore. Então, é uma poesia de revelação, é uma poesia que foge a um trabalho puramente intelectual do ponto de vista dela. Espero que
eu tenha conseguido responder a essas perguntas. Sim, Reinaldo, muito obrigada. Eu que Eu agradeço. gostaria também de perguntar se os colegas gostariam de fazer alguma questão para o Reinaldo. Então, alguma sugestão? Então, tá bom. Então, vamos passar para o Rafael, né, Rafael? Deixa eu... acho que a gente... Oi, Oi. eu vou apresentar aqui então. Tem um slide e um texto que eu vou ler. Bom, então, só para... Você também é orientando da professora Isso. Viviana Bose, né? Então, tá bom. Então, você se apresenta. Legal. Bom, o nome da nossa pesquisa é Ocasiões do Possível do Acaso, Aspectos da Forma Poética em John Ashbery, que é um poeta americano, ali da segunda metade do século XX, e o objetivo da nossa pesquisa era mais ou menos investigar na poesia dele, que é uma produção muito extensa, como ele reformula alguns métodos construtivos do acaso que aparecem na vanguarda histórica, nas vanguardas europeias. Então, vou começar o texto aqui. Publicada pela coleção Yale de jovens poetas na ocasião de sua premiação pelo concurso homônimo, a coleção Some Trees, Algumas Árvores, de 1956, surge ainda nos anos de universidade de John Ashbery. Elogiada por Alden, que identifica em prefácio seus poemas às feições e grotesqueries rambudianas de um sujeito que se debruça sobre o mundo sagrado e inconsciente, Ashbery conquista cedo sua cadeira entre a poesia hermética e elevada americana. Assim observamos, no poema de abertura do livro Duas Cenas, essas paisagens fragmentárias e sugestivas. Eu não vou ler o poema, eu vou ler só o comentário aqui devido ao tempo, mas está o original e uma tradução. Na primeira cena, o sujeito parece partir de sua reflexão do contato intersubjetivo que, em primeiro momento, se apresenta de modo claro e axiomático. As diferentes ofertas, talvez transportadas pelo trem, trazem consigo a promessa de felicidade e do esclarecimento da vida, ou do poema, jogando luz sobre a mesa. Esta luz, porém, parece nada revelar, e o sujeito apenas afirma ingenuamente sua necessidade pelo destino. A falta de resposta que segue a chegada do trem dá lugar a considerações triviais, de novidades que, apesar de serem antes barulho do que informação, compõem um certo conforto. Por fim, indiferença ao endereçamento intimista inicial, o sujeito é observado externamente, talvez por uma plateia, que tenta prender sua subjetividade através da metáfora em uma correspondência com o ar, material volátil e alheio à fixidez. Na segunda seção do poema, a claridade da cena anterior, representada nas faíscas e no sol do dia ameno, é contrastada com a opacidade da chuva e da paisagem urbana deteriorada, em que o autor, pelo uso sequencial de rimas toantes, assume um tom cômico, enquanto reconhece uma singularidade, talvez uma poética, no presente, mas que é afinal convencido do contrário, observando que a névoa desta paisagem é afinal banal e seca. Por fim, parecemos ouvir, como que por acaso, um ditado popular de cadetes, que encerra o poema em tom sarcástico, emprestando um teor burocrático ao desejo do artista de abarcar a totalidade do mundo, todo o seu horário ou cronograma. Verificamos nesse poema, então, tanto tematicamente como formalmente, uma alternância entre a representação clara e a incerteza imagética. Assim, as imagens e, ao fim, o sentido do poema não são constituídos de modo unívoco e coerente, mas caracterizam pela tensão desenvolvida no seio do contato entre leitor e texto. As paisagens, entrevistas, encontros perdidos e narrativas oblíquas de Ashbery implicam o leitor em um jogo de construção imediata do poema. Jogo que, ainda como ditado dos cadetes, parece apenas entrever o sinal do entendimento da totalidade, mas é fadado à impotência de levar tal feito a cabo. Contudo, o acaso e a imprevisibilidade que constituem a formação do sentido do texto não devem ser entendidas como obstáculos ou momentos hermenêuticos a serem superados, mas, ao contrário, segundo a poética de Ashbery, levam à potencialização dos sentidos e da figuração. O leitor deve apropriar-se da obscuridade do poema como ferramenta de construção do mesmo e passar a produzir a sua totalidade, conquanto incompleta, produzindo assim uma experiência no texto que Ashbery, em 3 poemas de 1972, enxerga como, cito, um campo aberto de possibilidades narrativas, não no sentido edificante das histórias do passado, às quais estamos ainda, de algum modo, acorrentados,
mas histórias que contam apenas de si mesmas, para que enfim perceba que se encolheram e agora enfim desaparecem na luz diamante da pura especulação. Fim de citação. A partir desse aspecto da poesia siberiana, que visa em conclusão como meio de expansão do poético, que podemos reconhecê-las nos termos de um hino à possibilidade. Cunhada primeiramente pelo próprio poeta em ensaio sobre a obra Stanzas in Meditation, de Gertrude Stein, este termo é recuperado por Marjorie Perloff a fim de designar a tendência dos poemas siberianos de não constituírem eventos compreensíveis em si, mas que ainda assim traçam fragmentos reconhecíveis, passíveis de compor cenas particulares e simultaneamente abstratas aos seus leitores. Isto é operado no poema, segundo Perloff, pelo emprego de um movimento de revelação e revelação, revelation and revealing, do discurso, em que se alternam momentos de claridade e opacidade. O poema figura, portanto, igualmente, além da imagem, o vazio semântico necessário para sua compreensão. Como observa Viviana Bose, cito: a justaposição de motivos e a contínua possibilidade de metamorfose dos possíveis sentidos não produz, ao final, a impressão de dispersão. O leitor absorve a dupla impressão de concentração e volteio, um simultâneo reunir-se e espalhar-se. Fim de citação. Vemos, portanto, em Some Trees, poema homônimo ao livro, a conjunção do silêncio e do ruído como elementos produtivos, que fazem emergir na tela seu produto. O poema inicia com uma observação maravilhada da disposição das árvores em vizinhança, condição que descreve simultaneamente seu isolamento privado e comunhão. O arranjo pela casa dessa disposição de árvores e sintagmas, enquanto se distancia da representação do mundo, ainda estabelece uma espécie de acordo com o mesmo. Acordo que, por sua mera presença, indica ao eu lírico um significado neste arranjo aleatório, ainda que esse significado não possa ser descrito no poema ou compreendido, mas persevera como prenúncio de possível revelação, momento do contato subjetivo verdadeiro, do amor e do entendimento. Nesta situação de indeterminação significativa, o lírico passa a traçar um paralelo não apenas com o discurso, mas com a arte em geral, remetendo à tela, em que o silêncio e o ruído adquirem igualdade semântica ao produzirem imagens que aludem à felicidade no contato pessoal e a uma espécie de pureza esvaziada. A indeterminação é, ao fim, sintetizada na imagem de uma luz enigmática, como uma transparência oclusiva, que incite e expande o escopo da reflexão sobre a experiência geral da vida, que, apesar de sua reticência e incompreensão, adquire seu valor, assim como as árvores e a linguagem, por sua simples presença. Nesse sentido, podemos propor que a linguagem poética siberiana é aqui entendida e formalizada a partir dos fundamentos da montagem. Sergei Eisenstein estabelece a base dessa prática na manipulação artística de fragmentos que, embora seu isolamento, aglutinam-se na experiência de sua percepção sequencial. A estética do fragmento, ao romper deliberadamente a necessidade compositiva entre seus elementos, induz em seu receptor um processo de compreensão do conteúdo semântico da obra que é marcado pela relação alógica de suas partes. Este alogismo, longe de negar o aspecto relacional de seus elementos, estabelece, em diferença do agrupamento dos mesmos, sua aglutinação. O resultado semântico como um produto, ou na terminologia de Eisenstein, um terceiro termo que difere qualitativamente dos valores significativos de cada elemento tomado isoladamente. A montagem, porém, especialmente na vanguarda do surrealismo Dada, não se resumiu ao isolamento de qualquer material artístico, mas enfatizava a experiência do acaso como material ideal para a forma do fragmento. O acaso experimentado na vida cotidiana tornou-se a fonte de materiais para a constituição de obras que eram perpassadas pela intenção de integrar, em sua estrutura formal, a praxis vital. Assim, o acaso envolvido na escrita automática ou no ready-made são ferramentas necessárias do projeto maior de negação da arte autônoma. Autonomia que, enquanto condição da arte sob o regime histórico burguês, é para o crítico Peter Birger evidenciada pelo esteticismo, que proclama como objeto a plena separação da arte em relação à vida. Esse projeto da vanguarda envolvia, portanto, em graus diversos, mas sempre presente, o prospecto da revolta e da ruptura, visando o choque na recepção de suas obras. Assim, o retorno da montagem do acaso na poesia de Ashbery coloca-nos um problema, a saber, a reprodução dos instrumentos vanguardistas de negação da arte em um contexto em que seu projeto já poderia ser considerado falido. Reprodução que torna-se, para Birger, repetição arbitrária e vazia. Além do contexto de publicação estritamente institucional de nosso poeta, lembremos sua primeira publicação pela Universidade de Yale,
o seu uso do acaso e da montagem não apresenta as características formais de choque e ruptura discursiva comumente associadas à montagem, como, por exemplo, a exclusão de conectivos e conjunções ou o isolamento gráfico de sintagmas na página. Porém, para compreendermos como Ashbery não repete a vanguarda em contexto esvaziado, mas, ao contrário, realiza um deslocamento de seus meios e objetivos, devemos examinar a relação do poeta com as obras que utilizaram originalmente esse modo de composição. De início, deve-se destacar para nosso poeta que qualquer projeto de recusa e destruição da arte e da poesia é de início hesitante e provavelmente contestável. Admite, assim, a necessidade intrínseca da expressão humana pela escrita, e acredita que, caso destruída, será preciso inventar outra coisa para que possa tomar o seu lugar para todos nós, e esta coisa provavelmente vai ser a poesia. Esse interesse no artifício e na possibilidade da arte parece ser o mesmo fundamento que leva o poeta a descartar a escrita automática surrealista, ao ver nela uma falsa liberdade. Entrega arbitrária ao material que configura antes limitação pela adesão ao método. A escrita verdadeiramente livre para o poeta é aquela que lança mão da escrita automática ou qualquer outro método, cito, onde ele fosse útil e capaz de corrigi-lo com a mente consciente onde indicado. Fim de citação. A liberdade, portanto, para Ashbery está na transformação do método e dos diferentes métodos disponíveis em artifícios e instrumentos que possam ser explorados e investigados nas diferentes funções e efeitos que possam produzir. Nesse sentido, o próprio surrealismo não realiza a liberdade que propunha, pois transforma a possibilidade de utilização dos meios do inconsciente, do acaso, como sonho ou devaneio, em receitas e normas a serem seguidas como caminhos necessários de um acesso à verdadeira mimesis. Essa reformulação no interesse pelo acaso, encarando como instrumento compositivo que não nega construção determinada, mas destaca as inúmeras possibilidades da construção poética na exploração de seus limites criativos, já indica um afastamento da ruptura como modo fundamental da montagem. Porém, os desdobramentos mais profundos que essa concepção ocasiona podem ser melhor observados ao tomarmos um pequeno trecho do seu notório poema Autorretrato no Espelho Convexo, de 1975. Antes de tudo, verifica-se a reestruturação, verdadeira torção na utilização do ready-made. O poeta cita, com referência direta, considerações estéticas de origem institucional, um estudo de caso sobre Parmigianino. Ademais, a citação não é objeto isolado per se, mas encerra-se pela retomada discursiva do poeta, que dá continuidade à sintaxe e à reflexão. Estranhamente, o que ocorre parece ser menos a irrupção do cotidiano na arte, mas, ao contrário, a introdução nada irruptiva da instituição no objeto artístico, mais precisamente no fazer poético. O efeito, porém, não é de negação. O verso e o discurso institucional não se tornam menos poéticos. Ocorre que, contudo, é colocado em tensão o poético. A gama de aliterações, o ritmo mais ou menos encadeado, que segue a irregularidade guiada pelo iambo do poema em geral, e a alteração do texto, que produz, então, rimas, no original entre disharmony e beauty, e na tradução de Bose entre bizarria e desarmonia, não levam o leitor a perceber uma ruptura entre os dois discursos, mas a questionar a suposta ausência do poético no discurso institucional e, por outro lado, levantam a questão sobre a suposta certeza da presença do poético no poema. De todo modo, acreditamos, essas tensões não se resolvem, mas permanecem em aberto, levantando possibilidades e intercâmbios, mas não conclusões. Na próxima estrofe, ainda a justaposição dos textos de Friedberg e Vasari, trazendo ainda o questionamento tanto da validade quanto do isolamento histórico de ambas as críticas. Autorretrato nos apresenta ainda o melhor exemplo de distanciamento da montagem enquanto ruptura. Diferente da incompreensão que surge através dos cortes, sobreposições e parataxes, o verso de Ashbery, principalmente a partir das publicações dos anos 70, não raramente nos deixa com a impressão de que, nas palavras de Bose, as inflexões de uma paisagem a outra são abruptas, mas os trilhos correm azeitados. O uso proliferado, porém irregular, do enjambement causa certo desconcerto durante a leitura. Enquanto o tom filosófico prossegue a reflexão estética, a quebra indistinta das longas sentenças evidencia a dificuldade da forma em conter o discurso, que escapa para a linha seguinte, o sentido sendo incapaz de se reter na unidade do verso. As frases se alongam para além do verso e, portanto, para além da atenção do leitor, que perde de vista as predicações e reconsiderações que se acumulam. Porém, enquanto o enjambement dá evidenciar o corte do sentido, a igual proliferação de conjunções dá a impressão de um texto encadeado,
em que o autor apresenta conclusões, exemplos, inferências e condições de seu pensamento, e assim a mudança brusca entre imagens ou perspectivas parece natural, parte do movimento argumentativo. Enquanto o poeta trabalha com fragmentos imagéticos de sua reflexão, simultaneamente parece buscar atenuar as disrupções comuns à montagem, transformando a ruptura em movimento fluido. O movimento, aliás, é o que acreditamos ser a única constante em qual o leitor pode se apoiar. Como diz o poeta, ainda em autorretrato, o leitor vê o poema apenas, cito, como a onda a quebrar na rocha, abandonando sua forma num gesto que expressa aquela forma. Como aponta Salles Vasconcelos, o tom reflexivo e hesitante expresso pelo verso prosaico, que se alonga em busca de conter a amplitude de sensações e pensamentos além do eu, são aspectos que indicam para a compreensão do poema shakespeariano como um espaço de trabalho das tensões próprias do realinhamento da subjetividade no espaço tópico da poesia. O poema, nesse sentido, não é essencialmente representação do mundo, mas se caracteriza primeiramente por ser espaço de desdobramento da subjetividade do autor, ou seja, a escrita é menos criação da consciência do artista do que o desdobramento e realização dessa consciência, que pela escrita apresenta seus confrontos e movimentos. A montagem nesse contexto não é trabalhada pelo intuito de romper com ou negar a arte, mas antes como um dos instrumentos em que o sujeito pode se explorar e expandir-se na arte, e logo, como a própria arte é igualmente sujeito de exploração e experimentação. Ao trabalhar com a montagem, aproximando-se de uma estética da expansão, ao contrário da ruptura, Shakespeare não está realizando um processo de institucionalização da vanguarda, como encara Peter Birker, como uma espécie de traição dos intuitos subversivos de negação. Ao contrário, o poeta propõe uma prática artística que compreende sua renovação, não apenas nos termos de uma negação, mas enquanto um contínuo teste, uma experimentação infinda de seus artifícios, objetivos e limites. Shakespeare pode ser considerado, portanto, dentre aqueles artistas do pós-vanguarda que, além de reelaborarem a vanguarda, efetuam verdadeira ampliação do seu projeto. Para o poeta não se trata de negar a arte, mas de investigá-la permanentemente. Concepção que se reflete, então, em uma escrita que se formaliza guiada tanto pela liberdade experimental absoluta, quanto pela liberdade em determinação interpretativa. Finalizando, gostaríamos de destacar o caráter irresoluto e experimental de sua produção, que se interessa antes pelas possíveis formas que pode tomar e as possibilidades que pode invocar com seus leitores. E dos versos de autorretrato no espelho convexo, retirar ainda, talvez, uma recomendação. Cito, que a história da criação prossegue de acordo com leis rigorosas e que as coisas são feitas dessa forma, mas nunca as coisas que pretendíamos realizar e tão desesperadamente queríamos ver passam a existir. Bom, é isso. Obrigada, Rafael. Eu gostei muito da sua exposição, eu nem sei se eu teria uma... Eu acho que está muito completa, ela tá muito bem acabada, assim, você já apresenta praticamente um pequeno ensaio, né? Então, talvez eu vou te fazer mais uma provocação, pensando nessa questão tão interessante que você coloca da paisagem nesse tipo de poema, né? Nessa poética. E pensar um pouco como você pensaria, né? O poema que pensa a paisagem, né? A maneira como você tão bem explicou, a partir de toda de uma leitura, uma releitura e um prosseguimento da vanguarda. E gostaria que você comentasse o texto como paisagem, né? Porque, ao mesmo tempo, eu acho que tem essa reflexividade aqui, pelo que você comentou. Sim. Eu não sei, eu acho que encarar essa coisa do texto... Tem uma entrevista do Ashbery que ele fala que ele odeia ler os poemas dele, e ele acha, em contraste, né, com quase todos os poetas, que os poemas dele não são feitos para ser lidos altos. E ele fala que tem muito uma coisa que ele, por exemplo, escreve um poema e daí ele vai trocando todas as últimas palavras dos versos por outras palavras com similaridade sonora ou coisa assim. E tem uma parte muito interessante no capítulo da Marjorie Perloff sobre ele, que ela
disseca mesmo um poema dele assim e mostra diferentes linhas em que você pode ler, e versos não em montagem, né, versos normais, e você pode, a partir dali, ir montando suas coisas. E eu acho que isso tem muito a ver com o que sobra do surrealismo dele, que é esse interesse nessa imagem onírica, mas que é uma imagem transparente, né? Ele gosta muito do Pierre Verdi e ele fala isso, assim, que são imagens translúcidas, mas que, ao mesmo tempo, você não entende muita coisa. Então, eu acho que a paisagem para ele, pelo menos a paisagem que ele busca, não seria uma paisagem específica, mas a paisagem, né? Como se fosse um conceito de paisagem, uma experiência de paisagem, um modo de paisagem. Até tem, ele é um poeta que tem muita pouca coisa da vida assim dele, mas daí ele vai e coloca tipo o nome dele em títulos, lugares que ele passou, coisas assim, títulos de poema, mas que você vê que não tem nada a ver, assim. Não, ele vai para uma abstração que não tem nada a ver com autobiografismo, coisa assim. Então, acho que toda a questão da representação, seja da paisagem ou da subjetividade, é essa percepção, que a confusão é um translúcido, assim, também. Existe essa conjunção entre os dois aspectos. Não sei se eu respondi. Não, sim, respondeu. E mais uma curiosidade, Rafael, antes de passar para ver se os colegas querem fazer alguma pergunta. Você teve que falar rápido, né, para a gente, Sim. e talvez eu tenha me perdido nas citações que você fez do Peter Bruegel. Eu queria entender melhor. Então, é como se você estivesse respondendo à posição sobre a vanguarda dele? Na verdade, eu tomei a comparação do Peter Birger e daquele texto no Retorno do Real, do Hal Foster, que ele critica o Peter Birger, mas daí o ponto todo não é esse, né? É você observar que a continuidade da vanguarda, na sua ausência de subversão, na verdade, muda para esse movimento de expansão e de possibilidade. Então, eu tentei me focar nesse movimento, assim, porque a recepção do Ashbery, ela foi péssima, assim, ele foi um poeta muito polêmico, então tem muito, e ainda tem isso, né, é muito difícil arranjar textos sobre ele aqui no Brasil, principalmente, assim, a maioria das coisas que eu consigo é em textos de jornais ou coisas assim, que daí não tem nem teoria, não tem nada, é um cara lá falando uma coisa assim, e daí tinha muito essa... não necessariamente de uma reprodução esvaziada da vanguarda, mas de um arbitrário esvaziado, assim, muito associado também com o expressionismo abstrato, né? Mas eu acho que esse foi o ponto que eu quis tocar nesse debate, assim, para esclarecer esse ponto que é um ponto da recepção dele importante, assim, um tanto polêmico. Ok, tá excelente. Gente, vocês gostariam de fazer algum comentário, alguma sugestão, uma pergunta? Então, vamos... Agora é o Leonardo que... Não, desculpa. Já o João. É o Hã? João. É o João Paulo. É o João Paulo. Desculpa. Então, vamos lá. Eu me perdi aqui na minha listinha. Então, vamos lá, João. Desculpa só fazer, né? Você também orientando da professora Ivone Rabelo, né? E vai estar tratando do Mário de Andrade, sobre essas figuras, né? Dos trabalhadores e dos pobres, né? Exato. Então, obrigado, João. Vamos lá. Imagina. Então, eu tinha, inicialmente, né? A minha ideia era não apresentar nenhum texto, eu fiz um texto de roteiro, e a ideia era para me guiar numa exposição oral mesmo. Só que eu acho que aí eu repensei isso, né? Então eu vou projetar um texto aqui e a gente vai lendo junto, eu vou comentando enquanto a gente lê. Só para esclarecer que assim, não foi nada diagramado, como os outros colegas fizeram, etc. Então é um texto mesmo do Drive, tá? Porque inicialmente ele deveria servir só como um roteiro para mim, né? Mas eu acho que vai funcionar aqui, tá bom? Então eu vou projetar. Apareceu aí para vocês?
Sim, está entrando. Entrou. Tá. Então, assim, começando pelo título, né, da pesquisa, Pobres e Trabalhadores na Lírica do Mário de Andrade, sugere algo muito amplo, né, esse título, só que a ideia é ficar circunscrito aos livros da década de 20, né, que é o Paulicéia Desvairada, Losango Caque e o Clã do Jabuti, chegando um pouco no Remate de Males, que é o livro de 30 do Mário, só que como esse livro tem um pé já na década de 30, né, a ideia não é aprofundar tanto nele assim. E a outra coisa é que eu estou na metade da pesquisa, né? Então as coisas elas vão ser colocadas aqui como esboços, não propriamente resultados, né? Então vamos lá. Como se sabe, a produção lírica de Mário de Andrade na década de 20 realiza-se no interior de certos campos temáticos já bem delimitados pela crítica. A cidade grande e o seu cotidiano, Paulicéia Desvairada e Losango Caque. A pesquisa de ritmos populares e do folclore, o Clã do Jabuti, e a virada íntima de Remate de Males, 30. Aqui tem uma nota. Virada no sentido de que, a partir de Remate, surge o poeta de si mesmo, que, despojado, dá mergulhos no fundo de suas águas e procura aprisionar com fios tenuíssimos as coisas inefáveis que viu por lá, a definição de Antônio Cândido. Então é isso. Essa fase, né, que começa com Remate de Males, ela se prolonga para Costela do Grão-Cão e Livro Azul. Essa divisão que o Antônio Cândido propõe, inclusive, em um texto de introdução às poesias completas que saiu do Mário em 41, né? E essa publicação das poesias completas, ela apareceu com esses dois livros que até então eram inéditos, né? A Costela do Grão-Cão e o Livro Azul. E esses dois livros, junto com o Remate de Males, compõem essa fase do Mário em que ele, nas palavras do Antônio Cândido, né, ele baixa o tom e trata de questões mais, vamos dizer assim, mais íntimas, etc., né? Então, voltando, assim, uma perspectiva de classe mais radical, que toma o trabalhador em sua condição de potencial sujeito político, por exemplo, só aparecerá anos mais tarde. Então, tem essa primeira fase que eu enumerei acima, né, em que o Mário trata do cotidiano, trata dos ritmos e do folclore. Tem essa segunda fase da década de 30, em que ele tem poemas mais voltados para questões subjetivas. E tem uma terceira fase, né, que aí seria mais propriamente política no Mário, né, principalmente em 3 obras, aqui, Lira Paulistana, O Carro da Miséria e a Ópera Café, escrita de 33 a 42, mas publicada apenas em 55, ou seja, 10 anos depois da morte do Mário, né? A distinção de uma perspectiva de classe mais explícita nessas 3 obras foi proposta por João Luiz Lafetá, em seu importante estudo Figurações da Intimidade. A luta ideológica se agudiza, comunistas e fascistas se organizam, cresce o grau de consciência de classe. Mário de Andrade escreve O Carro da Miséria, Lira Paulistana e Café, livros políticos que revelam a visão emergente das relações de classe entre os homens no interior da sociedade. Então, tem esses 3 livros que são, acho que a maioria é póstumo, 2 são póstumos, tem um que é o Lira Paulistana, que eu acho que, preciso ver, acho que ele sai no mesmo ainda quando o Mário está vivo, né? E esses 3 livros, eles têm um caráter mais político, né? Só que quando o Lafetá fala de serem livros políticos, é engraçado, porque não quer dizer que sejam livros em que o Mário está professando alguma posição política explicitamente, etc., com exceção talvez do Café, né? Mas são livros em que, de certa forma, tem o Mário revê algumas posições, né? Algumas coisas em que ele apostava em momentos anteriores da obra dele, né? Então, qual a questão que se coloca para a pesquisa, né? Sendo assim, a pergunta de saída não pode ser outra. Como os pobres e trabalhadores aparecem na poesia de Mário num período em que há tantos interesses diversos em jogo, né? No começo da obra, quando isso ainda não está tão colocado, tão explícito para ele, né? De modo geral,
o indivíduo das classes inferiores aparecerá como um momento específico de um determinado campo maior de interesse, na qualidade de transeuntes da cidade, figuras do folclore, tipos populares idealizados em sua capacidade de viver, etc. E aqui abaixo eu coloco 3 exemplos curtos, né? Esse do Paulo Cédras Vairada, é um trecho do poema Paisagem número 1. Minha Londres das neblinas finas. Pleno verão, os 10 mil milhões de rosas paulistanas. A neve de perfumes no ar, faz frio, muito frio. E a ironia das pernas das costureirinhas, parecidas com bailarinas. O vento é como uma navalha, nas mãos de um espanhol. Arlequinal. Há 2 horas queima o sol, daqui a 2 horas queima sol. Então aqui aparece a figura das costureirinhas, né? Que é, de certa forma, ela é recorrente no Mário. Ela vai aparecer depois no poema do Clã do Jabuti, que é o livro de 27, mais voltado para as pesquisas folclóricas, de ritmos populares, etc. Aparece num poema que chama Sambinha, né, desse livro. Mas, como dá para perceber, a figura da costureirinha ela aparece como parte da cidade, né? Então, de certa forma, a cidade é a personagem principal aqui desse poema, né? E não exatamente a figura da costureirinha. No outro exemplo, Lendas do Céu, que é Lenda do Céu, que é um poema do Clã do Jabuti, em que ele narra a história de um menino, né, um curumim, que ele vai para o céu, ele é levado por uma andorinha para o céu, e um poema que retrata muito a condição miserável mesmo em que essa criança vive, né? Piá, não me maltrata não, eu levo você para o céu e nunca ninguém não cansa de ver as coisas do céu. É um sítio bonito mesmo, beiradeando o trem de ferro. Lá você acha sua gente, que faz muito que morreu. Assegurem minhas penas, vamos embora com Deus. No céu sempre é meio-dia, não tem noite, não tem doença, e nem outra malvadez. A gente vive brincando e não se morre outra vez. Então aqui também a figura do Piá, né, do curumim, claramente uma criança, enfim, que sofre de privações, etc. Só que aparece numa lenda, né? Então, de certo modo, o interesse do Mário é a pesquisa folclórica. Tem outros poemas do livro, né, que são sambinhas, toadas. Então, não é que a figura se dissolve assim, mas ela fica emoldurada nessa pesquisa folclórica do Mário, né? E o terceiro exemplo é o Cabo Machado, do Losango, que é um poema emblemático do livro, é um dos poemas que mais chama atenção mesmo, né? Losango Cac, né, o livro de 26, e aí o Mário retrata esse sujeito, né, esse cabo. Cabo Machado é delicado, gentil, educação francesa mesureira. Cabo Machado é doce que nem mel, e polido que nem manga rosa. Cabo Machado é bem representante de uma terra cuja Constituição proíbe as guerras de conquista e recomenda cuidadosamente o arbitramento. Só não bulam com ele. Mais amor, menos confiança. Cabo Machado toma um jeito de rasteira. O poema continua retratando esse personagem, esse Cabo Machado, né? E é isso, como eu digo aqui, aparece como o Mário exalta a capacidade de viver desse personagem, né? A sua malandragem, a sua capacidade de lidar com situações diferentes. Tem até uma espécie de idealização, assim. Não é a primeira vez que o Mário, não vai ser a primeira nem a última, né? Que o Mário se inspira, vamos dizer assim, na capacidade de vida desses personagens populares, né? Isso também aparece no poema Noturno, do Paulo Cédras Vairada, aparece no Carnaval Carioca, do Clã do Jabuti. Então, é uma das formas pelas quais o Mário estabelece a relação com os pobres, né? Com uma certa distância, invejando um pouco a capacidade dos pobres de viverem, etc. Tem também um diário de viagem do Mário, né, em que ele, que é um tema emblemático na obra do Mário, que é a questão da maleita, né, que o Mário passa a desejar a maleita, né, a malária, com a doença, ele vê indivíduos maleitosos, né, como ele chama, e que parece também traduzir um desejo de fusão, assim, sabe, de dissolução em face dos pobres, né.
Então, essa atração que essas figuras exercem é constante na obra do Mário, mas também nesse caso aqui que eu citei do Cabo Machado, é isso, o sujeito aparece não como exatamente no primeiro plano, tem um assunto maior em volta da figura do pobre ali, que faz com que a gente tenha que lidar com essa mediação, com essa questão maior, com esse tema mais amplo, e não diretamente com a figura, assim, sabe? Então é isso, continuando, né? Quero apontar, pois, que é impossível apreender tais figuras fazendo abstração dos campos temáticos e mesmo ideológicos dentro dos quais elas aparecem, por força mesmo do momento histórico e de opções formais e políticas do autor. Então é isso, assim, essas figuras aparecem nesse primeiro momento da década de 20, sempre entre o poeta e essas figuras tem sempre essas questões mais amplas, seja a questão da identidade nacional, seja a questão da cidade, né, os pobres como transeuntes na cidade. Então é impossível falar dos pobres e trabalhadores sem lidar com essas grandes questões que estavam colocadas na época e que o Mário aderia, né, até certo ponto, a algumas dessas ideias, né, do período. No entanto, a dissonância entre aquilo que aparece na superfície dos poemas a transmitir os objetivos declarados do poeta no período e, de outro lado, o que encontramos em camadas mais profundas dos textos, em leituras sucessivas e pacientes. Assim, agora um exemplo, né, disso. Então, você tem os poemas, você tem a intenção declarada do autor, né, que seja cantar a cidade em Pauliceia, pesquisar os ritmos populares, né, em Clã do Jabuti, só que por baixo dessa camada mais declarada, você tem contradições, você tem questões que não é que negam essa intenção deliberada do autor, né? Mas colocam em questão essas escolhas, essas opções, né? Assim, muito já se falou acerca dos desequilíbrios formais de Pauliceia Desvairada, por exemplo. Mas, como afirma João Luiz Lafetá, tais desequilíbrios não deixam de constituir pontos altos dessa lírica, na medida em que fazem pressentir dimensões críticas da própria matéria local, que não se deixam dobrar pela oficina do verso modernista. É como se alguma coisa no mundo exterior se mantivesse alheia ao magnetismo lírico do eu, que o eu tenta exercer sobre objetos e elementos da cidade. E, mais do que nomes de rua, localidades precisas, bondes, garoas, etc., descobrimos pouco a pouco que, sobretudo os habitantes pobres da cidade, se mantêm dolorosamente alheios ao canto do poeta. E aqui o exemplo, né, noturno, que eu vou citar abaixo, mas o que acontece é isso. Então, você tem em Pauliceia, na epiderme dos poemas, uma intenção do sujeito lírico de cantar a sua cidade, né, de se fundir com ela. Só que, aos poucos, você começa a perceber que esse esforço do sujeito lírico ele não é muito exitoso, ele não obtém o êxito que ele quer. E você percebe isso muito formalmente, né? Os poemas eles têm desequilíbrios formais, né? Que é o que o Lafetá está dizendo. E aí tem a citação dele aqui, né? A impressão que se tem ao ler esses versos é contraditória. Ao cheiro do novo, junta-se o sentimento de coisa desarrumada, caótica, quase informe. As reticências, as grandes exclamações, os neologismos preciosos são os responsáveis por uma sensação penosa de artificialismo e falsidade. É que artificial e falsa são adjetivos que não se aplicam apenas à dicção do livro, mas também à imagem da cidade que ele apresenta. Ou, dizendo melhor, não é só a poesia que parece ruim, mas ainda é sua matéria nutridora, a cidade que a inspira. Então, o que acontece? É isso que parece um desequilíbrio formal, isso que, principalmente lido hoje, né, pode ser desvairado, parece penoso, você vê muita exclamação, você vê um exagero retórico mesmo no livro, né? Na verdade, mais do que um defeito formal, né? O que o Lafetá está apontando é que o que você tem aí é uma dificuldade de realizar esse objetivo de aproximação do sujeito com a sua matéria, a cidade, né? E é nesse ponto que a pesquisa se aprofunda, porque, que é o que eu vou continuar dizendo aqui, né? Sugiro, então, que a impressão penosa, né, de leitura,
que sentimos na leitura de alguns poemas do período tem como elemento central não apenas um desajuste genérico entre o sujeito lírico que se quer moderno e uma realidade que custa adequar-se às suas expectativas. De modo mais determinado, o sujeito lírico se ressente da distância social que o separa da maioria esmagadora dos homens que compartilham com ele o mesmo tempo e espaço. Então você vai percebendo aos poucos que há uma luta do sujeito lírico com a matéria, né? No caso, a cidade e as suas contradições, e que ele não obtém um êxito total em conseguir trabalhar essa matéria inverso, né? Você percebe que essa luta ela não é uma luta, vamos dizer assim, enfim, que se chega a um termo, a uma vitória, né? E a hipótese da pesquisa é que parte desse desajuste entre o sujeito e a cidade e a sua matéria está diretamente relacionado com uma distância, né, social, de classe, que existe entre esse sujeito e os habitantes dessa cidade, principalmente a população pobre, enfim. A questão é que, continuando, né, a presente pesquisa se nutre da suspeita de que essa distância social tem razoável alcance explicativo na lírica inicial de Mário, considerando que, nos poemas onde a questão se impõe de modo incontornável ao sujeito, não se vislumbra solução possível. Então, a questão é que, assim, isso não está formulado explicitamente, né? Como eu disse no começo do texto, o objetivo do Mário aqui, nesse momento da obra dele, não é tratar essas figuras e formular essa distância social, né? Não é isso. Você vai ver que o objetivo é cantar a cidade, o objetivo é falar do folclore, explorar os ritmos populares, etc. Só que isso se impõe a ele. O problema ele vai é como se a coisa fosse incontornável. E isso fica muito claro em alguns poemas. O problema não aparece em todos os poemas, mas onde ele aparece é evidente que não tinha como desviar disso, assim, sabe? O que acaba revelando que essa dureza da matéria, né? Essa matéria intratável, né? Até certo ponto tem muito a ver realmente com essa questão dos pobres, da figuração dos pobres e dos trabalhadores. E aí um exemplo, eu acho que talvez seja um dos mais emblemáticos da Paulista Desvairada é o poema Noturno, né? Que eu vou citar um trecho. Antes, só para explicar do que se trata, o poema retrata o sujeito caminhando pelo Cambuci, né, à noite, pelo bairro do Cambuci, e ele se depara com algumas figuras populares, né, uma prostituta, um mulato tocando violão, um vendedor de batata italiano, né, e aí, a certa altura do poema, ele diz isso, né, que é esse trecho. Ninguém se importa. Todos embarcam na alameda dos beijos da aventura. Mas eu, essas minhas grades e girândolas de jasmins, enquanto as travessas do Cambuci nos livres, da liberdade dos lábios entreabertos. Arlequinal, arlequinal, as nuvens baixas muito grossas, feitas de corpos de mariposas, rumorejando na epiderme das árvores. Mas sobre estas minhas grades, em girândolas de jasmins, o estelário delira em carnagens de luz, e meu céu é todo um rojão de lágrimas. Então, aqui ele retrata, após ele retratar essas figuras populares que ele encontra no Cambuci, ele lamenta como esse enclausuramento em que ele está, né, colocado em relação a essas figuras. O que também não é a primeira vez que acontece no próprio Carnaval Carioca, né, que é um longo poema do Clã do Jabuti, também é a mesma coisa, né? A experiência que o Mário teve, ele foi passar o Carnaval no Rio de Janeiro, e ele vai retratando tudo o que ele vê, né? Essa capacidade que ele percebe, né, nessas figuras de se entregarem a um certo prazer lascivo que ele próprio não consegue, e ele vai lamentando que ele não possa se integrar a essa realidade, né? Então, claramente, essa distância entre o poeta, entre o sujeito e a vida dos pobres e dos trabalhadores é um dilema que se coloca para ele nesse momento da obra, né? A coisa é mais do que procurar. Ele não busca isso, não é a intenção declarada dos poemas, só que em poemas
fundamentais desses livros, você percebe que a questão é realmente dramática e ela está implícita em outros poemas, né? Só um minuto, João, é só para avisar que você terminou agora, porque já tinha desculpa. passado, eu também me perdi aqui, você passou um pouquinho. Mas acho que eu ia terminar aqui mesmo. Eu ia citar só mais para terminar mesmo, só mais um comentário sobre esse livro, O Clã do Jabuti, né? Que há uma mudança nesse livro, porque ele passa, essa exploração dos ritmos populares permite que o poeta se aproxime com uma estratégia diferente da vida dos pobres, né? Porque como ele fala de toadas, sambinhas, ele é como se ele criasse uma camada que não é uma camada que disfarça essa distância exatamente, mas ele criasse uma ponte, vamos dizer assim, entre o sujeito lírico e a vida das camadas populares, enfim. Eu ia terminar, na verdade, com essa indicação mesmo. É isso. Ok, muito obrigada, João. Vamos lá. Mas também uma questão de entender um pouco melhor, né? Você fala quase de um trabalho arqueológico do pesquisador, né? Diante dessas... tentando entender não as camadas superficiais do texto, mas esse trabalho que você fala de entendendo em muitas leituras, a partir de muitas leituras, as camadas mais profundas do texto. Se foi o que eu entendi, no sentido de buscar, né, de fato, alguma coisa que nessa relação do Mário com essas figuras, né, que você chama dos pobres, né, em muito, né, você deixar isso transparecer a tensão, né, do próprio poeta, né, com esse tema e a tensão em relação à distância dele, com alguma coisa que ele está... Então, se eu me entendi, isso é alguma coisa que vai atravessar toda a obra, você vê essa tensão em todas as fases, e isso que não ficou muito claro, né? Porque se você, como você bem coloca, né, em três momentos, né, da obra do Mário, mas você vê essa tensão e esse distanciamento e essa espécie de tentar ir ao encontro de algo que ele não consegue de fato, né? Como você vê? Atravessa a obra inteira? Então, eu acho que o trecho que eu citei do Lafetar, ele é chave nesse sentido, né? Porque ele diz que as deficiências formais dessa primeira etapa da obra do Mário, elas podem ser entendidas como momentos altos também, no sentido de exprimirem uma matéria local com a qual o sujeito lírico está lutando, né? E eu acho que sim, nesses livros da década de 20, um traço fundamental dessa matéria que gera essa dissonância entre a forma e a matéria é a questão dos pobres. Assim, eu acho que ela realmente atravessa. Eu não vou dizer a década de 30, né, onde o Mário entra numa fase mais intimista, etc., mas pelo menos esses livros da década de 20, eu acho que sim, eu acho que a distância social entre o sujeito lírico até teria que aprofundar um pouco essa questão dos pobres, né? Porque não é uma coisa dada, né? Principalmente porque essas figuras, como aparecem nos poemas, muitas vezes elas não são claras. A costureirinha, por exemplo, né? O que é essa costureirinha? Quando ele vai definir, ele fala ítalo, brasileira, francesa. Então, assim, tem uma coisa disforme na definição dos pobres nos próprios poemas. Os pobres não aparecem como uma classe que você enxerga claramente na realidade, mas, de certa forma, sim, eu acho que a distância social entre o sujeito lírico e as camadas populares atravessa, pelo menos, esses primeiros livros, né? Tá. Ótimo. Gente, alguma questão para o João Paulo? Acho que a gente acabamos aqui, né, a nossa, né, Leonardo? Então, eu queria, gente, agradecer bastante. Eu esqueci de me apresentar no começo, é a primeira vez que eu estou mediando uma mesa aqui no simpósio.
Eu sou professora também do Departamento de Teoria Literária e Literatura Comparada, e fiquei muito contente de estar aqui com vocês, porque eu achei os trabalhos muito interessantes, muito bem acabados, e os que ainda estão para se fazer, eu acho que dá para perceber que tem um caminho excelente assim para fazer, outros que já estão, né, vocês vislumbrando uma espécie de mestrado, um trabalho posterior, acho que também tem aí caminhos, né, eu fiquei bem satisfeita com a apresentação de vocês. E espero que, bom, a gente vai continuar essa conversa um pouquinho vocês vão ter alguns comentários ou algumas coisas que vão ser feitas assim depois, né, da nossa conversa agora, mas foi isso, foi muito bacana conhecer o trabalho de vocês, de fato. Sim, também. Licença, Cláudia, gostei muito dos trabalhos de todos, trabalhos muito maduros, apresentações excelentes. Não tenho nada a criticar, só elogiar. Muito bom. Muito bom. Então, gente, muito obrigada, viu? Parabéns. Também agradeço a sua mediação, aos comentários que você fez, foram a direcionamento desse simpósio, e também quero parabenizar os meus colegas aqui. Eu fiquei bem... foram trabalhos que eu achei muito maduros também, muito complexos também. Acho que só tenho que parabenizar os meus colegas e parabenizar e agradecer a você, professora, pela mediação. Obrigada, gente. Então, nos vemos aí logo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau, boa tarde. Boa tarde. Tchau, tchau, boa tarde. Tchau, tchau.